fisioterapeuta, e hoje nós estamos aqui com o Haroldo Fenili para que a gente bata um papo bem interessante sobre desparasitação. Então, Haroldo, o que nós podemos esperar da noite de hoje? Eu acredito que tudo bem, porque coisa bacana que a gente está aí todo dia enfrentando vários problemas com pacientes, né, que muitos casos de parasitas e às vezes fazendo uso de muito produto, né, muita coisa, e às vezes é só dar uma limpada no organismo que ele volta a funcionar muito bem. Então, para iniciar essa noite de hoje, nós estamos aqui que nós, do INS Vital, fazemos suplementos inteligentes com conteúdos inovadores para vocês. Então, nós vamos hoje começar a falar de um conteúdo que foi muito pedido aí nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, que esse é o de desparasitação. Nós vamos contar um pouquinho do que seria a história da desparasitação, como a gente pensa a desparasitação aqui no laboratório. Também a gente tem que dizer que é importante uma detoxificação hepática antes de desparasitar. Nós vamos contar um pouquinho dos sintomas, nós vamos falar da jornada da desparasitação, que seriam todos os estágios, as fases, tudo que precisa se obedecer para fazer essa jornada, os cuidados, as orientações, tudo que é necessário também, porque a desparasitação não é a qualquer tempo, nem para todo mundo e nem a toda hora, não é mesmo, Haroldo? Isso mesmo, a gente tem que ter bem noção de tempo, de como fazer, como é que está a saúde da pessoa também, né? Dependendo de um caso de, por exemplo, um fígado, uma coisa muito evoluída, assim, tem que ser uma desparasitação mais leve, mas começar mais tranquilo. Uma pessoa que já esteja também acometida, né, de síndromes de irritabilidade intestinal, síndrome de Crohn, né, doença de Crohn, tudo isso tem que cuidar dessa flora, desse bioma intestinal, que a gente já tem que olhar para ele também. E alguns resultados dos benefícios que essa desparasitação, essa detoxificação vai trazer ao nosso corpo. Então, nós podemos falar da Uda Clark, que foi uma das precursoras aí dessa fala, do que postulou sobre desparasitação em grande escala. Inclusive, ela foi alvo até de algumas polêmicas, algumas controvérsias no mundo acadêmico sobre a desparasitação, mas até hoje esse mesmo pensamento dela traz para nós terapeutas, traz para nós dessa área mais natural, que realmente, quando alguns sintomas se instalam, é importante fazer uma desparasitação. Haroldo, como você em clínica olha também a desparasitação? Como que você consegue fazer um diagnóstico? Quando que você vê essa importância de fazer a desparasitação? Quando você fala para o seu cliente, usa esses produtos aqui, faça esse programa que vai dar certo. Como que você Primeiro, olha? a gente tem que pensar na anamnese, né, uma das perguntas que a gente faz também. Você come só na sua casa? Você come muito fora da sua casa? Você come sushi? Você come saladas cruas, coisas cruas nos restaurantes, nos bares, nas coisas? Então, a propensão sua de ter um vermezinho ou um parasita é com certeza. Então, a gente tem também, assim, quando olha os exames de sangue, né? Quando a gente vê o eosinófilos muito aumentado e outras partes do sangue não tem nenhum problema com infecção, inflamações, então a gente vê que normalmente é parasita. Outra conversa que a gente faz com o paciente são os seus horários, né? A gente fala assim, quando você acorda, você está muito cansado, desanimado e tal, e tomou café, ficou bem? Acontece isso. E depois que você acaba de almoçar, dá aquela moleza, preguiça, parece que você tem que dormir ou cochilar pelo menos uns 15 a 30 minutos, para depois o organismo estar funcionando, estar animado de novo. Eu também tenho isso. E quando chega às 5 horas da tarde, sua energia cai de uma vez, e aí você tem sono, preguiça, não dá vontade de fazer mais nada, e chega às 7 horas da noite, 6h30, 7 horas, não tem mais nada, pode ir para a balada, pode sair para jantar. Vida de novo, vida que segue. Então, são também perguntas que a gente faz
Normalmente, quando tem parasitas, esses horários, a pessoa tem muito queda de energia. Então, é uma forma também da gente olhar e ver como é que está, se tem parasita ou não. Outra desconfiança também, a gente vê toda a anamnese da parte intestinal. Como é que está seu intestino, né? Tem muito enjoo, tem muita dor de cabeça. Você vai associando coisas para realmente dizer, olha, aqui... Porque vários exames, né? Como, por exemplo, a giardíase, né? Que a giardia fica mais no duodeno. Então, ela é difícil detectar no exame de fezes, a não ser que esteja já, como a gente diz, né, saindo pelo ouvido, né? Aí realmente vai aparecer no exame de fezes. Mas a maioria das pessoas, ela tem o parasita e no exame de fezes dá como negativo. E aí o eosinófilos com outros, associando outra parte da anamnese, você acaba, opa, isso aqui é mais um ataque de parasitas. Tá? Eu lembro que eu também passei por essa consulta, né? No consultório do Haroldo, muito antes de ter, né, essa relação com o Haroldo, de ser a esposa do Haroldo. E lembro que fiquei muito constrangida quando ele falou, você está com vermes, porque ele me perguntou o seguinte, às 11 horas da manhã você tem muito sono? Você tem uma baixa de energia nesse momento? Tem fome? Você tem sensação de estômago vazio? A sua visão fica um pouco turva? Como é isso? E no final da tarde, você também tem às 11 e às 5 da tarde, você tem essa queda de energia? E eu afirmei, sim. Se tem alguma coceira no umbigo, ou coceira, né, após também evacuar, você tem algum tipo de desconforto? E eu disse sim, no umbigo, porque estava naquela época infernal a coceira, por isso até que eu busquei o Haroldo, né? Tinha uma coceira no umbigo, né? Quem que vai imaginar isso? Eu imaginava uma alergia, eu imaginava uma infecção ao redor do umbigo, mas muito menos eu imaginava na época que isso era culpa de algum vermes, de algum parasita. Então, vejam só, né, que riqueza de detalhes é o diagnóstico a respeito de um parasita. E aí, depois, com a vivência em consultório, junto com o Haroldo, muitas vezes a gente viu pessoas também com anemia alta, com desmaios frequentes, pessoas que não conseguiam mais nem ir trabalhar, com uma indisposição constante, às vezes sem apetite ou até com apetite demasiado por doce. Então, também são formas aí de quem está nos assistindo começar a pensar o diagnóstico para fechar esse canal, né, de como eu vou indicar a desparasitação e detoxificação em algum momento com esse meu paciente. Alguns profissionais que trabalham conosco, muitas vezes já começam a fazer a detoxificação hepática, passam pelo processo de desparasitação para depois pensar que esse terreno biológico está realmente limpo e adequado, para então depois começar o tratamento. Muitas vezes esse primeiro protocolo já elimina um montão de coisas. É assim, Haroldo? É assim mesmo. Então a gente pensa assim, quando vê essas pessoas com vários sintomas, né, que acabam levando a gente a pensar um pouquinho em parasitas, então isso atrapalha bastante, que a pessoa fica também... O que será que eu tenho? Vou ter enjoo todo dia, tenho dor de cabeça, tenho boca amarga, meu intestino está direto com diarreia, tudo que eu como dá diarreia. Então, a gente vai pensando, opa, vamos pensar um pouquinho aí nos parasitas. E o que é que a gente faz primeiro? Então, vamos primeiro começar pelo começo, como a gente diz, né? Vamos fazer um detox. Primeiro, vamos usar uma detoxificação. Então, você pode fazer esse detox, como a gente faz, sugere a retirada ou a redução de alguns alimentos que acabam facilitando, sendo mais comida para o bicho, como a gente diz, né? Ajudam a proliferar um pouco mais, né? Então, e também a gente usa o detox da DNS, que é para fazer, que ele é um líquidozinho, gostoso até de tomar, leve, para fazer uma detoxificação segura, tranquila, para não ter as pessoas, às vezes, quando faz detoxificação mais violenta, assim, com produtos mais fortes, né, acaba tendo os sintomas também muito ruins, né? Acaba, às vezes, nem vou tomar remédio, que eu passei tão mal que nem vou tomar mais. Então, a gente faz junto com a detoxificação,
uma limpezinha também de intestino, ajudar a ir melhorando tudo para depois fazer, eliminar os parasitas, né? Certo. A doutora Uda Clark ainda colocou que um adulto, verme adulto, ele pode ficar preso à parede do intestino, ele pode prejudicar o fígado e ainda ele pode ser, né, quando um ataque de vermes ou uma infestação de vermes ou esse vermes muito tempo ali coexistindo no nosso organismo, ela postulou ainda dizendo que muitas vezes pode ser causar uma predisposição ou um dos fatores de predisposição para câncer, HIV, diabetes, endometriose, veja só, e o SOP. Realmente, já que na endometriose e SOP, ainda a gente pode ter também uma disbiose intestinal ainda com outros agentes ali invasores, como são as bactérias, né? Que são muito presentes em casos de endometriose e SOP, a doença de Hodgkin, de Alzheimer, lúpus, esclerose múltipla, veja só, né? Quem diria? E alergias mesmo está muito correlacionado, né, Haroldo? Irritabilidade intestinal e todas as doenças ali voltadas à saúde do intestino, depressão, ansiedade e irritabilidade. E até hoje, né, se vê muitos casos, muitos relatos, muitos estudos, justamente mostrando isso, a depressão e a parasitação. E a ansiedade, principalmente a irritabilidade. A pessoa fala, poxa, eu sou sempre um cara zen, tranquilo e tal. De repente eu comecei a ficar irritado, não tenho paciência para mais nada e tal. Opa, vamos começar a pensar também em parasita, né? Isso mesmo. E ainda mais, né? Muitas vezes a pessoa ela vai convulsionar, pode ter epilepsia, e nós vivemos isso no consultório, quando a gente viu a pessoa lá desmaiando, tendo ataques. Eu lembro muito bem que você disse que veio uma pessoa que já quase não andava e já tinha passado em todos os profissionais de saúde, já tinha ido para São Paulo e tudo, e veio praticamente morrendo, né, Haroldo? E aí, quando o Haroldo descobriu que era apenas vermes, começou o protocolo de desparasitação. Em menos de um mês, eu acho que esse depoimento a gente não teve. Não tem. Mas eu lembro mesmo que isso foi um pouquinho antes da pandemia, e essa pessoa veio já bem magrinha, sem forças, e Haroldo fez todo o protocolo de desparasitação, e em menos de um mês a pessoa voltou firme, já tinha ganhado um pouco de peso, tinha ganhado cor, cabelo, né? Era uma senhora bem magrinha, você lembra? Lembro, sim. E isso também, né? Os parasitas em excesso, a desbiose intestinal presente, pode ser um fator de variantes do nosso peso? Com tanto certeza. Para emagrecimento como para ganho de peso? Para ganho de peso e para também, a gente tem paciente que come e não engorda de jeito nenhum. Fala, meu Deus, eu como tanto, não engordo. Né? E a gente também tem que pensar que precisa fazer desparasitação. Ou o paciente também que não come nada e está também engordando, quando a gente vê, ou é ansiedade, irritabilidade, e em alguns casos é parasita. E nesse caso, por que isso ocorre? Porque o vermes, né, o bichinho que está ali presente, ele se nutre dos nossos nutrientes, ele também se alimenta desses nutrientes e aí acaba colapsando ali o nosso, por exemplo, a gente vê nosso muito, gerenciamento de peso. O caso da giardíase, né, que como ela fica no duodeno, então quando você passa o seu alimento do estômago para o intestino, ele vai passar pelo duodeno. Quando passa por ali, os bichinhos que estão ali vão se alimentar das coisas boas. E ainda excreta e joga um monte de porcaria para depois o intestino delgado fazer a absorção. Né? Então a gente perde muito nutriente, está comendo bastante coisa, mas os bichinhos que estão bem alimentados, que eles comem antes de chegar no intestino. Felizes. Porque quando chega no intestino delgado para fazer a absorção, a gente já está pobre de nutrientes. É e às verdade. vezes os bichinhos estão tudo forte, né? Tudo, como eu disse, saradão.
né? E a gente está magrinho, né? Mesmo comendo muito. Também, né, alguns parasitas como o Ascaris, ele pode até causar inchaço no cérebro, né? Isso. Segundo estudos ali da doutora Uda Clark, eu já vi alguns documentários dizendo que esses parasitas, inclusive, se eles saem, né, da parede intestinal, eles podem subir e até se alojar, às vezes, no cérebro. Também, que é o da carne de porco, né? Que ele localiza, ele para mais no cérebro, né? Segundo a OMS, na posição deles em 2019, eles voltam mais os estudos voltados para crianças, né, em áreas de prevalência também, em idade escolar, em áreas também onde tem áreas endêmicas ou áreas não com uma estrutura sanitária correta. Então, eles têm esse olhar voltado para crianças, né, para essa faixa etária aí, e dizendo que, então, há essa infecção imunística nesse momento. Porém, a gente não pode se ater somente às crianças hoje. A gente também pode pensar na mesma indicação em adultos na mesma área, justamente como o Haroldo falou, né, anteriormente. A gente come comidas industrializadas, salsichas, né, já vêm, muitas vezes contaminadas, sushi, sashimi, que carregam bastante vermes, isso o Haroldo pode falar um pouquinho para nós. E o hambúrguer, né, e esse hábito de comer fora, porque hoje a nossa vida é tão agitada que a gente para em qualquer lugar, né, em grandes centros mesmo, o pessoal para no bar de esquina, come ali um espetinho, que está ali há horas e horas, comidas também de fast food, que ficam expostas horas e horas, pode passar uma mosquinha, pode passar, né, uma má higiene ali do próprio local e contaminar. Mas agora, eu gostaria que o Haroldo falasse um pouquinho sobre sushi e sashimi. Também. Deixa eu só fazer um comentário antes, que não vou esquecer. Poucos dias atrás a gente faz um exame na clínica que chama VH-teste, a gente vê a parte de alimentos, de parasitas e tal, e me chamou a atenção de um exame que era muito difícil acontecer, de pegar um processo que a pessoa não tem capacidade de absorver bem ou de passar bem comendo palmito. Eu comi palmito nunca deu alergia em ninguém, né? Aí, quando a gente chegou para fazer a avaliação dos vermezinhos, dos parasitas, apareceu parasita. Aí eu fiquei pensando, fazer a ligação, né? Que eu não tinha ligado. E daqui para frente, eu estou explicando e comentando com os pacientes. E assim, comprou palmito, abriu, chega em casa, joga água fora, abre, põe um pouco d'água, ferve. Depois que ferver um pouquinho, aí fica pronto para comer. Se você quiser guardar mais um pouco, você lava bem o vidrinho, põe de volta o palmito ali, põe um salzinho, um limãozinho, uma coisa para conservar. Porque, nossa, eu achei incrível, e agora eu vejo que pessoas que a gente avaliou nesses tempos atrás, cada vez que aparecia também palmito, e às vezes, quando tinha indigestão, tinha dificuldade, a gente ia ver que estava com parasita. Era bem os dois andando junto. Além do que tem que cuidar com o palmito por causa do botulismo também, né? Então é um risco muita maior, gente né? passa mal, né, após comer o palmito, justamente por causa da falta desse cuidado. É que a gente pega direto o palmito do vidro e já come, que é uma delícia, né? Só que a gente não pensa na parasitose, né? Até eu lembro que você comentou desse caso em casa e falamos, né? O bom é comer todo abrir o vidro, né? Comeu e comer todo o conteúdo dele e não guardar. E ainda assim ter o cuidado de ferver, dar uma cozida um pouquinho mais, né? Nesse palmito para depois então consumir. É isso, exatamente, né, Haroldo? É isso, uma segurança a mais, né? E lembrar do que você perguntou do sushi, né? Porque a gente tem hoje vários casos de contaminação por parasita por peixe cru, né? Peixe, lógico que tem muita coisa boa no peixe cru, todo mundo gosta de comer. Eu já pegou uma tradição meio que no Ocidente, né? No Brasil e em outros países,
Inclusive adaptações de receitas, né? Inclusive. Então, só pensar assim, quando for comer esses produtos assim, mais crus, principalmente peixe, né? Ver num lugar seguro, num restaurante que seja de qualidade, que você vê a higiene dele, que é muito boa e tal, para não ter esse risco dessas contaminações, né? Mas você sempre comenta que o peixe já traz um tipo de vermes, né? Já tem um parasita que habita no próprio peixe, né? Tem vários tipos de peixe que já tem parasita. Quando a gente vai para o laboratório e corta pedaços realmente da parte do intestino, daquela parte do peixe, ele, em vários casos, tem parasita já nele. Então, por mais que a gente limpa e arruma tudo, ele pode estar contaminado com uma quantidade às vezes, pequena, ele não aparece e você não tem sintoma. Quando já está uma colônia maior, que aí a gente começa a sentir que alguma coisa não está bem, que está fazendo mal, e a gente faz o exame, às vezes não aparece no exame. Muito bem. E então, no caso de quem come sushi e sashimi, já sabe que vem acompanhado da raiz forte. Né? Por que isso aquela, que vem, exatamente. Aquela pastinha verdinha, verde, sempre vem acompanhada. E por que, Haroldo? Para poder justamente matar já os bichinhos que não é muito por sabor, porque até ele é ruim, né? Bem forte. É forte. Mas a ideia de usar é justamente por isso. Porque ela já tem esse poder, né? De poder de matar parasitas do peixe. Usando ali para matar o parasita que já está junto ali. Então, os orientais são inteligentes nesse momento. Eles têm o prazer da comida, porém, eles já sabem que tem um risco, e esse risco já vem com a propriedade da raiz forte, que já vem colocada para isso naquela refeição. E olha só, ainda mais, né? Além de prejudicar a absorção dos nutrientes, ainda pode estar causando uma desnutrição em crianças ou adultos, e anemia também, ainda por deficiência de ferro. Exatamente. Nós vemos isso muito comumente, inclusive em clínica. E aí, os mais comuns são a ancilostomose, que é o famoso causa, o amarelão, ascaridíase, que é a lombriga, esquistossomose, a famosa barriga d'água, isso para quem tem o hábito de pescar, quem anda descalço em regiões ribeirinhas, isso tudo é bem perigoso, né? A filariose, a giardíase, que é essa que o Haroldo falou, comum, oxioríase, que o Haroldo viu isso muito no norte, né, Haroldo, quando o Haroldo viveu um tempo lá. Até tem uma coisa engraçada, que o oxiúrus é que dá bastante coceira no ânus, né? E aí a pessoa fica agitada. Então, lá eles falam que o oxiúro, né, chama de cibuí. Então, a pessoa, quando está coçando muito, criança muito agitada, está com cibuí. Quer dizer, está com oxiúrus. Né? Isso mesmo. Teníase e cercose, que é a partir da carne suína, né? Vai para o cérebro, normalmente. Isso mesmo. Ou para os olhos, porque, inclusive, na minha família, eu tenho pessoas que têm alguns furinhos na córnea, justamente por causa da cistercercose, né? Quando tiveram na infância. E às vezes vai para o cérebro, às vezes vai para a parede do próprio fígado. Né? Dos olhos também pega muito a toxoplasmose, né? Que é do gato, né? Isso mesmo. A gente pega, às vezes, algum bichinho. Então, esses são os tipos mais comuns, mas assim, os mais realmente falados são a giardíase e a ascaridíase, né, Haroldo? Aqui na nossa região, a gente tem muito Tênia também. A giardíase, porque aqui muita gente come muito fora. Né? E comer fora, a gente também come as saladas cruas, né? Então, sempre que a gente vai comer fora, a gente tem que pensar se é uma boa limpeza nas folhas, nos folhosos, né? Principalmente, né? Então, a gente procura comer as coisas mais cozidinhas, mais assadas, para não ter risco de contaminação por vermezinhos, né? Certo. Agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo que justamente mostra quais são os parâmetros dessa sintomatologia que é importante um profissional da saúde avaliar
como o Haroldo falou né, dos eosinófilos, muita gente também tem eosinofilia, né, Haroldo? Que é também derivado desse processo de deficiência ali dos eosinófilos ou excesso, e são pessoas que têm facilidade de estarem contaminadas com parasitas. Eu tive uma pessoa em clínica que eu trabalhei isso, né? E cada vez que ela tinha um choque emocional, esses eosinófilos ou disparavam ou despencavam. Então e ela também sempre tinha esse cuidado e essa desbiose intestinal muito severa, né, em função disso. E tinha ataques de parasitas o tempo todo, e que alguns gastros, né, não conseguiram resolver. E a gente foi dando alguns protocolos ali, a menina melhorou, hoje ela pode passar o emocional dela que for, ela não tem mais essa disparada ali da desbiose intestinal, com vômito com sangue, ou diarreia com sangue, com parasitas, e tudo que ela sempre fazia os exames estava sempre muito descompensado. Então, esse é um momento que ela também fala. Vamos ver se a gente consegue mostrar lá na telinha. Eu sou Giovana Caselli, terapeuta integrativa, e hoje eu quero falar com você sobre como é possível saber se você tem parasitas olhando apenas o seu hemograma. Se você tem o seu hemograma em mãos, eu vou te mostrar agora como ver se você está contaminado por parasitas ou não. Você vai observar os seguintes marcadores e os seus respectivos valores. Eosinófilos precisa ser menor que 1%. Se estiver maior, é sinal de parasitas. Os basófilos precisam ser menores que 0,5%. Se estiver maior, sinal de parasitas. Monócitos precisam estar entre 3% e 8%. Se estiver maior, sinal de parasitas. Ou também de inflamação. Como estão esses marcadores nos seus exames? Comente aqui embaixo. Então, Haroldo, fala um pouquinho mais para a gente dos sintomas que nós, terapeutas, nas mamães lá de casa, né? O que a gente deve observar em nós mesmos como adultos? Quais são os sintomas que nos acendem um alerta, uma luzinha assim, opa, é a hora de eu dar uma olhadinha para o meu intestino e para os parasitas que ali habitam, e para o meu fígado, vesícula biliar, todo o trato digestório, né? Todo o trato gastrointestinal. Como eu devo observar? Quais são os sintomas que a gente deve ficar atento? O mais comum, né, os mais comuns são dor de cabeça, né? Às vezes, olha, eu como bem, não uso nenhum alimento que tenha problema, né? Não tenho uma alergia, não tenho nada, e às vezes tem umas dores de cabeça meio estranhas. Enjoo, né? Azia, também enjoo. Vamos pensar também o intestino, que também ele não é estável, né? Um dia está preso, um dia está solto, daqui a pouco está com diarreia, daqui a pouco está constipado. Então, começar a olhar também um pouquinho essa parte, né? E também a gente vê que é comum também, às vezes, a pele ficar mais ressecada demais, né? Justamente por essa absorção do intestino estar atrapalhada, né? E também acontece quando você come muito fora, né? Que é o mais comum, porque em casa a gente lava tudo, faz tudo direitinho, capricha, mas os sintomas mais comuns são esses mesmo. Eu mesmo comecei a fazer o exame do VH-teste, porque eu ficava trabalhando, daqui a pouco eu ficava branco, mas branco, igual papel, e achava que ia desmaiar, passando mal. Passavam 5, 10 minutos, não tinha mais nada. Voltava a trabalhar no consultório, com os pacientes. Daqui a pouco dava pela segunda ou terceira vez a mesma coisa. E eu não consegui, apesar de excelentes médicos que nos acompanharam, eu não consegui assim, um diagnóstico por que eu tinha aquilo ali, né? E fiz uma série de exames, não conseguia. Aí o professor lá de Curitiba, que era professor de VH-teste, me pediu, eu conheci ele da Escola Paulista, lá de terapia, pediu, passa aqui, vamos olhar isso aí. Aí ele fez o VH-teste, por incrível que pareça, quando ele foi medindo a parte dos parasitas, daqui a pouco ele,
cara, você está com giardia saindo pelo ladrão. Uma quantidade enorme. Aí eu falei, pô, mas doutor, será que é só isso mesmo? Será que é possível acontecer o que está acontecendo comigo por ataque de giardia? Ele falou assim, olha, você vai ver só, nós vamos tomar um remedinho e vai ficar bom logo. E por incrível que pareça, 3 dias depois que eu tomei o remédio, até hoje, isso já faz pelo menos uns 18 a 20 anos, que eu não tive mais aquela sensação. E até porque você tem esse hábito, né, Haroldo, de uma vez ou 2 ao ano, sempre fazer o protocolo. 6 em 6 meses eu faço o protocolo. Porque a gente come muito fora, né? A gente come fora. Aqui até a gente colocou na ilustração um cachorro, né? Porque a gente tem bicho, tem 2 cachorros, tem um gato. A gente tem 2 cachorros e um gato. E quem não tem pet hoje em dia, né? E às vezes vem, sei lá, busca a criança na escolinha que já, né, fez as caquinhas pelo caminho e às vezes já botou a mãozinha na areia, botou a mão na boca e vai passando. Isso também é algo que geralmente o Haroldo costuma orientar na clínica. Se você tem bicho, você deve desparasitar. Porque o que acontece? O bicho, a gente não esquece, vai lá no veterinário, ele toma todo ano o remedinho de verme, ele faz essa desparasitização, e até brinco muito com os pacientes, falo assim, em vez de bicho estar passando doença para você, verme, você está passando para o bicho, coitado. É verdade. Porque os bichos fazem tudo certinho, a gente toma esse cuidado. Só que com a gente não faz isso. É verdade. Então a gente faz com o bicho todo o cuidado, né? De todos os exames, aquelas coisas todas, e com a gente, que deveria ser também pelo menos igual ou mais, a gente acaba não fazendo os exames, né? E sempre você fala, Haroldo, de se é uma família, desparasita somente um? Não. E se tem os bichinhos, desparasita a todos de uma vez só? Quando a gente pega um parasita de um paciente, a gente fala, quantos adultos tem em casa? Ou quantas pessoas tem lá? Tem 3. E tem mais a empregada que vem de vez em quando e tal. Então eu falo assim, você vai tomar, os 3 vão tomar remédio, tá? E você vai comprar para a empregada também, para levar para casa e tomar, e se tiver uns marido e coisa, também tomar, porque às vezes eles acabam que essas empregadas que vão fazer a comida em casa, que vão mexer, manipular o alimento, e às vezes a gente está desparasitizando em casa, mas a pessoa que está fazendo toda a comida não toma parasita. Então eu falo e pergunto, tem bicho também? Tem bicho. Então todo mundo vai entrar no remedinho. Inclusive os bichinhos. Inclusive os bichinhos. Crianças, adultos porque fica e assim, quem convive com a família. É casal, é beijo, é relação, é comida. A gente está comendo, experimenta aqui, vê se ficou gostoso, tá bom de sal. E não higienizou bem a mão, não, foi ele está comendo, já pega a colher, já toma aqui um pedacinho do meu. Né? Aí um está contaminado, vai contaminar todo mundo. Ou o banheiro, é um banheiro comum, todo mundo usa o mesmo banheiro. Quais são os meios de contaminação? Você tem ideia, Haroldo, de como isso acontece? Tem alimentos, tem terra, por exemplo, criança que mexe na terra, dedo na boca, come coisas, caiu no chão, come de novo, ou chupa bala que caiu no chão. E então tem bastante, muito comum criança ter parasita. E tem que ter bastante cuidado, porque vai na escola, são vários tipos de pessoas que, às vezes mais pobrezinhas, às vezes também que não tem muita higiene, e está junto com um amiguinho que tem um pouco mais de higiene, acaba o outro pegando. Então, e mão na boca, e comendo coisa que caiu no chão, brinquedo, põe na boca brinquedo, então, os pais têm que estar bem atentos, né? Também quando levar o filho para os exames no pediatra, normalmente os pediatras sempre são muito cuidadosos com essa parte de parasita, né? Então, para ver o que pode tomar, o que pode fazer. E uma vez por ano, né, sempre eu recomendo fazer a desparasitização e também usar um detox de fígado, né? Onde fica mais esses bichinhos. É fígado e intestino, né, que eles param mais. Certo. Vamos passar um outro vídeo para vocês.
até que eu extraí da Discovery Channel, onde diz parasitas assassinos. Parasitas assassinos. Uma jovem fica cara a cara com um monstro que vem de dentro de seu corpo. Eu vi aquelas coisas saindo de dentro dela. Eu achei que ia morrer. Brittany McWilliams é uma estudante universitária da cidade de Bryan, no Texas. Ela mora em uma casa próxima ao campus com suas amigas Mary e Nicole e gosta de se divertir com suas colegas. Apesar de morar fora, Brittany mantém um relacionamento próximo com sua mãe, Doris, que é enfermeira em uma cidade vizinha. É o começo do semestre e Brittany está passando um último dia na casa de sua mãe. Ela gostava muito de correr quando vinha pra cá. Ela ia pra pista de atletismo do colégio dela. Mas quando Brittany começa o seu treino, ela sente que há algo errado. Quando estava correndo, senti que não estava inalando oxigênio suficiente. Então eu pensei que não estava tão em forma quanto achei que estivesse. Eu nunca tinha me sentido daquele jeito. Depois da corrida, Brittany volta à casa de sua mãe. Ela disse que começou a passar mal quando estava correndo. E apesar do cansaço e da febre, Brittany dirige por 2 horas até sua casa no campus. Brittany espera que uma boa noite de sono a deixe mais disposta. Mas quando ela se deita, a tosse piora. Eu passei a noite inteira me levantando para poder cuspir. Na manhã seguinte, suas colegas Nicole e Mary estão na sala de estar. A gente conseguia ouvir a tosse da nossa sala onde a gente estava. E era quase como se alguém estivesse vomitando. Ela gritou de dentro do quarto, me chamando para ir lá. E ela me pediu para descrever o que eu estava vendo dentro do vaso. Quando eu olhei, pareciam só uns filamentos de muco. Mas quando eu olhei de novo, eles estavam se mexendo. Horrorizada, Brittany liga para sua mãe Doris, que é enfermeira. Ela estava quase histérica. Em 10 anos como enfermeira, eu nunca tinha ouvido falar de alguém tossindo vermes. Aconselhadas por Doris, Brittany e suas colegas vão direto para o pronto-socorro. Assim que chegam ao hospital, Mary e Nicole preenchem a ficha de Brittany. Eu fui até o banheiro do hospital porque era difícil engolir a saliva. No banheiro, Brittany fica cara a cara com seus piores medos. Eu olhei para baixo e vi uns 20 vermes de 2 centímetros na privada. Assim que eu vi os vermes na privada, eu quis mostrar para as enfermeiras porque eu sabia que elas não estavam acreditando. E aí tentei empurrar a água para fazer o verme flutuar para dentro do copo. Finalmente eu consegui colocar o verme dentro do copo. Depois de coletar o verme, eu levei até o balcão das enfermeiras. Uma médica chama Brittany imediatamente e examina o espécime. Sem exames de laboratório, os médicos não podem fazer um diagnóstico oficial. Eles receitam uma droga que deve matar os vermes, mas não há como ter certeza. Brittany volta para casa com a mãe, mas ela tem mais perguntas do que respostas. Eu queria respostas específicas, por exemplo, quando eles vão morrer, quanto tempo isso vai durar, eu vou ficar bem? 2 dias depois, Doris leva Brittany à médica da família. A médica saiu da sala por 1 minuto e voltou com um livro na mão. E ela disse, acho que eu sei o que você tem. Ela disse que eu tinha um verme chamado Ascaris. O Ascaris, ou lombriga, infesta o sistema digestivo humano. Quando seus ovos são engolidos, eles dão origem a larvas microscópicas que passam do intestino delgado para a corrente sanguínea. Lá elas são levadas aos pulmões, onde escalam as vias respiratórias do hospedeiro e são engolidas de volta para o intestino, onde atingem a maturidade e se reproduzem. Normalmente, os vermes adultos ficam no trato digestivo, onde podem viver anos sem serem detectados. Mas no caso de Brittany, é provável que a febre tenha deixado seu corpo quente demais para as lombrigas. Os vermes partiram para a saída mais próxima, escalando o esôfago, chegando às vias aéreas e provocando a tosse. Após 3 semanas, Brittany está curada.
Mas logo após sua recuperação, ela é diagnosticada com asma. É uma bênção ter só asma, porque podia ter sido muito pior. E por que, Haroldo? Vai contando um pouquinho para a gente sobre essa infestação, esse ataque de vermes. Esse ataque, às vezes a pessoa tem desmaios, né? Tem desmaios, porque a contaminação chegou num ponto que está muito alta. Então, você não tem mais absorção de alimentos, que os bichinhos estão comendo tudo, né? O seu fígado já está bem cheio de parasitas, já fica difícil a filtragem desse sangue, né? Já fica mais complicado. E também ataca muito o sistema nervoso, parte emocional, a pessoa fica muito irritada, não tem paciência para nada, né? Então, esses são os mais comuns, né, que acontecem. E quando a pessoa tem infestação muito grande, ela realmente tem, às vezes, convulsões, inclusive, né? E às vezes você tem que tomar não só a medicação para convulsão, mas tem que desparasitizar. E a pessoa fica paralisada, né? Chega um momento que ela fica tão fraca, tão sem energia, que ela acaba paralisando suas atividades do dia a dia. Então, só resumindo um pouquinho do que nós falamos até agora, as formas de olhar, né? Se a pessoa tem parasita, se ela realmente está com essa inflamação, esse desconforto, a gente primeiro olha, né? Os horários de queda de energia, a necessidade, às vezes, de consumir muito doce. E o que mais que você olha, Haroldo? A gente também, assim, os picos de horário de comida, né, também. Nossa, eu tal hora eu tenho que comer um doce, eu fico desesperada. Isso mesmo. Então, a gente vai vendo se esses horários são compatíveis com os horários que o parasita está mais em evidência, né, naquele horáriozinho. E tem várias formas da gente também come muito fora e tem que fazer anamnese, uma boa anamnese. Né? Então, só para quem quiser dar uma notadinha, então, os horários de queda de energia, que geralmente são 11 da manhã e 5 da tarde, a compulsão por doce, se a pessoa tem muita compulsão por doce, se está sempre com o abdômen distendido, ou tem desconforto, dores, gases. Abdômen, inchaço, muitos gases. Se ela tem coceira, ou no ânus, ou ao redor do ouvido, ou se ela tem, às vezes, né, um olhar um pouco turvo, se ela tem náuseas, se ela tem vômitos constantes, e às vezes sem causa aparente, às vezes já passou por vários profissionais, não conseguiu achar, fechem o diagnóstico, que vai certinho. Se ela fez exames laboratoriais recentemente, de sangue, é importante verificar eosinófilos, basófilos e monócitos, porque a maioria das pessoas passam adiante desse momento do hemograma ali, né, Haroldo? Então, se tiver maior que 1%, geralmente o Haroldo já diz assim, 3% é sinal de parasitas. Vamos pensar em parasitas. Se não estiver associado com outros exames de inflamação, né? Isso, se ele não estiver ali com linfócitos, né? Outros associados. Mas se a gente tiver eosinófilos acima de 1%, basófilos também maior que 0,5%, e os monócitos maiores que 8%, sinal de parasita. É um indício de parasita. Isso, pode dar uma investigadinha no resto dos exames, que pode ser que realmente seja indicativo que vá ter, né? E, geralmente, é nesse momento que você olha se é giardia, né, Haroldo? Porque como a gente tem um equipamento, né, que é o VH-teste, que você vai colocando os reagentes e vai fazendo um por um, então consegue detectar ali qual o tipo de parasita. Como eu digo para você, aqui na nossa região, como mar, né, praia, então vem muita gente de fora e todo mundo come na beira da praia, come nos restaurantes, come. Então, normalmente, a gente pega assim, várias pessoas que têm problemas de giardíase, pequena, baixa, média, mas quem come muito fora está bem propenso a ter
giardia, né? Coceira no ouvido, né? Inclusive, outro dia, nos nossos grupos de prescritores, para aqueles que estão nos ouvindo, devem lembrar ali do caso, né? Uma pessoa que estava fazendo a desparasitação, usando o detox, usando o no-worm, ela relatou uma sensação de água no ouvido. Talvez, se fosse uma coceira no ouvido, a gente diria assim, realmente é da desparasitação. Mas, de repente, ela está apresentando um outro sintoma muito parecido e pode ser realmente relativo ali a algum parasita. É porque parasita ele tem alguns sintomas que a gente já sabe, mais ou menos, e tem vários que a gente não sabe como é que é. Uhum. Né? A casa tem gente que tem umas coisas tão estranhas, depois você vai ver, faz o exame, às vezes, de fezes, ou exame de sangue, começa a coincidir, e fala, meu Deus, esse parasita aqui, né? Não é comum dar essa coceira no ouvido, coceira no umbigo. Coceira no umbigo mesmo, é uma coceira desesperadora, então eu posso dizer que é verdade. Às vezes você tem umas coisas diferentes, assim, que sintoma que é esse que eu nunca vi, né? Exatamente. E às vezes é parasita. E baixa de toda a imunidade, baixa do pH, inclusive vaginal para as mulheres, né? pH da urina, tudo vai desandando, né? Quando a pessoa também tem esse colapso aí dado pelos parasitas. Tosse. Imagina, né? Tosse é algo super comum para quem tem parasita. Mas quem que vai diagnosticar a tosse? Por causa de parasita, vai dizer que é talvez um problema de uma gripe mal curada, pode dizer que é de um refluxo, e refluxo, gastrite, atenção, também pode, a pessoa pode já estar muito contaminada por esses parasitas quando ela chega a ter um descontrole estomacal ali desse trato, né? Gases, Haroldo, é sempre comum. Dores de cabeça, ainda aí acompanhadas às vezes de náusea, vômitos, tonturas, né? Então, esses todos são sintomas. E o próximo vídeo vai mostrar para vocês, né? A gente não passou o outro que não deu, mas o vídeo que a gente vai passar daqui a pouquinho vai mostrar para vocês o sintoma de tosse. Fiquem aí quem consegue, e quem não consegue, sai um pouquinho de cena e depois volta, porque é um vídeo um pouquinho impactante, viu? Esse que eu consegui descobrir ali na Discovery, eu tinha visto essa matéria há algum tempo atrás, achei muito interessante, e claro que eles têm ali o sensacionalismo deles, não reparem isso, e a gente vai passar um trechinho do vídeo para vocês verem o quão prejudicial foi um ataque de ascaris com essa moça. Então, ascaridíase foi o que ela teve, e foi um problema bem grande para a vida dessa moça. Consegue soltar a list, né? Isso já vai. Tu me mandou uma coisa, né? Mandei. É aquele do YouTube? Uhum. Esse aqui? Esse. Ver se eu consigo. Tem que baixar ele só um pouquinho. Certo. Então, nós vamos passar e deixar para o finalzinho, que ainda nosso cinegrafista não conseguiu acessar lá. Mas, qualquer coisa, eu deixo depois o canal. E vocês podem assistir no YouTube. Chama Ascaridíase, tossindo lombrigas, parasitas assassinos. Assim chama no Discovery Channel. É o nosso canal ali. Então, eu conto um pouquinho da história, tá? Essa moça, ela estava já passando férias da sua faculdade e tudo, junto na casa da mãe e com uma amiga. E aí ela começou a ter muita tosse, uma tosse super intensa, até que ela foi vomitar de tanto tossir. E quando ela vomitou, vieram as lombrigas nesse vômito, né? Essas vermes junto. Ela se assustou. A mãe é enfermeira, então a mãe levou essa moça ao hospital, e aí então foram fazendo todo o diagnóstico do que ela realmente tinha, fizeram ali o tratamento com o que eles, né, tinham em mãos. Ela ficou cheia de dúvidas, mas graças a Deus depois ela ficou bem. Então, para vocês entenderem que quando se tem demais, isso pode subir, fazer uma congestão,
e levar a pessoa a vômito e a uma internação, inclusive febre, que é o que relata nessa reportagem. E às vezes o vômito, se a pessoa for olhar bem, por parasitas, às vezes ainda consegue, como o ácido do estômago, clorídrico, né? O HCl, o ácido clorídrico é forte, então, quando às vezes passa para o estômago e faz o vômito, ele já mata, porque ele é muito forte, a maioria dos bichinhos, dos parasitas. Mas, às vezes, tem alguns que ficam ainda se mexendo. Tem que olhar bem no vômito. Às vezes, quando a gente vê algum bichinho se mexendo, opa, esse é ataque de parasita. Né? Que, às vezes, acontece isso. Se ainda conseguir no vômito, ou nas fezes, olhar ter algum movimento, vamos dizer assim, né? Alguém estranho ali, querendo passear. Então, é sempre bom olhar, né? Quando faz vômito, quando faz diarreia, ou quando faz as fezes. Às vezes, nossa, minha fezes está normalzinho. Mas quando vai olhar, opa, parece que tem um carinha ali dentro ali que está mexendo ali um tem pouquinho. Alguém com uma boquinha olhando para você, diferente, né? Então, isso aí. É sempre bom olhar. E a gente, quando faz a anamnese, pergunta também, como é que está seu cocô? Está igual bananinha? Está despedaçado? Está seco? Tá? A pessoa, não sei, eu não olho. Não pode, tem que olhar, dar tchau para ele, faz igual a criancinha. Né? Olha, joga um beijo, tchau, pode ir embora. Mas tem que olhar bastante, muito bom. olhar bem muito bom observar. As fezes, né? Urina, mesma coisa. Fez cor, xixi, né? Olha a cor, né? Porque tem outras patologias do trato urinário, né? Mas olhar se não tem também ali um bichinho, às vezes tem não só parasitas, uma bactériazinha, alguma coisa que tem por ali, né? Também, mesma coisa na pele, né? Também, algum parasita, alguma coisa. Então, isso vai, como a gente vai ficando mais fraco, vai dando oportunidade dos parasitas se desenvolverem mais. Até né? Porque todo parasita é oportunista, né? A gente está com a imunidade boa, está tudo bem, mata os bichos todos, não precisa tomar remédio, né? Isso mesmo. Então, a gente chama de jornada da desparasitação, porque o cuidado, né, antes da desparasitação é fazer uma detoxificação. E essa detoxificação ela precisa preparar, né, toda o aparelho gastrointestinal para que ele receba depois o antiemítico, né, que são os produtos que vão fazer essa desparasitação. Então, a gente recomenda o detox da DNS, mas vocês podem associar também o chá de orégano, silimarina, que é a Cardus marianus também, né, Haroldo, que é muito conhecida como Cardus marianus. Acho que no mercado a gente tem qual que é o nome do produto? A silimarina, ela ajuda bastante a fazer a limpeza do fígado, né? Por isso que é muito importante usar. Ele também melhora essas enzimas digestivas, melhora um monte de coisa. Tem alguns nomes comerciais também, né? Que são Cardus marianus, é um nome comercial, e tem alguns produtos que já são também. Mas, se não, vocês podem mandar manipular. Dei uma pesquisadinha aí de miligramas. Geralmente, quanto que você pede? 360 miligramas? Já tem pronto no mercado. Já tem pronto. Geralmente, 360 miligramas, né? E clorela, que também tem pronto, né, em larga escala, que ela, além de fazer uma detoxificação super profunda, inclusive de metais pesados, ela também é hepatoprotetora. E aumenta muito a oxigenação, né, da célula, né? Aumenta muito. Ela é rica em magnésio, vitamina E, bastante, vitamina B1, potássio. Então, ela ainda ajuda a manutenção do pH sanguíneo. Isso. Ela é maravilhosa. Eu sou adepta à clorela. Então, como nós fazemos também? Junto com o detox, muitas vezes, quando a gente quer fazer uma detoxificação um pouquinho mais longa, mais profunda, a gente associa o detox, que já é muito bom, à clorela. E a clorela a gente usa 3 meses, uma vez ao ano. E o detox... Ela tem bastante B1 e vitamina E, né? Também ajuda bastante. Isso. E o detox a gente utiliza a cada 3 meses para 1 mês, volta 3 meses, ou 3 meses para 3 meses e volta. Então, a gente vai fazendo a manutenção da detoxificação, sempre porque nós, por exemplo, nós temos um hábito de estar muito fora, principalmente jantando muito fora.
Então, a gente sempre faz o detox, porque nem sempre a gente encontra aquele alimento ideal que é da nossa alimentação, que já é bem balanceada, mas nem sempre a gente consegue. Então, a gente está sempre detoxificando de uma maneira leve e outras vezes um pouquinho mais profunda, usando a clorela. Mas quando vocês encontram aí um paciente que ele já está muito intoxicado, que você já viu todos aqueles sintomas que nós vimos anteriormente, e alguns outros, como a esteatose hepática, tudo mais, você pode usar esse protocolo aqui com bastante sucesso já para pensar direto nessa hepatoproteção. Você vai conseguir, já nesse momento, conseguir um benefício muito grande, resultados muito interessantes para o seu paciente, já nesse primeiro processo. Como mais que a gente orienta estar detoxificando, Haroldo? Com sucos, com folhas, com frutas, como a gente faz? Sucos verdes, né, também. Eu uso muito também usar o suco de maçã, também bastante, porque usar o ácido málico também para ajudar em outras coisas, né? Então, os sucos são sempre bem-vindos. O suco de abacaxi, a bromelina, que também faz muito bem para isso. Então, são vários sucos que você pode usar. Mas o principal é água. Eu sempre falo para você, você tomou bastante água, enjoou, toma mais uns 3 copos. Tomar mesmo bastante água para poder o organismo funcionar muito bem. Ainda mais se você está fazendo um detox, tem que lavar. Existe um protocolo até bem interessante, né? O pessoal tem dito, para tomar 35 ml de água a cada quilo de peso. Então, isso é importante também observar. De 2 litros a 2,5 litros, geralmente é o que eles pedem para tomar nesse período, né? E também, como hidratação como um todo, se pede entre 2,5 litros ou 35 ml então, você tem que pensar por quilo assim, de peso. Minha casa está suja, eu preciso lavar o chão. Se eu jogar produto de limpeza, esfregar, agora já esfreguei bem. Se você não jogar água, vai piorar mais a sujeira ainda, porque agora você ainda jogou produto, vai virar uma lama. Grudento, vira uma lama. Então, tem que jogar bastante água para lavar. Se você está fazendo um processo de detox, o que você tem que fazer? Quanto mais você vai colocando água, mais vai lavando, né? A água no organismo, além de trocentas mil coisas que ela ajuda, uma das coisas também é fazer a nossa limpeza, né? Isso, e em alguns casos também, se a gente faz a desparasitação sem ter essa parte hepática toda bem estruturada, o que ocorre? Vai ocorrer uma série de depósitos de restos de vermes e vai ficar ali, né? Dentro desse trato gastrointestinal. Então, quando a gente já está com o corpo fazendo a detoxificação natural, ao momento que a gente vai fazer o processo de desparasitação como um todo, né, geral, ele vai realmente promover, inclusive, a excreção desses restos, né, de parasitas. Isso mesmo. E também, em alguns casos, é bom lembrar que, se você já está com toda essa parte, né, do fígado, vesícula, estômago, intestino, tudo bem certinho, você já sabe que não tem ali no exame coprológico, isso é uma palavrinha um pouquinho difícil de falar, coprológico, que é o exame de fezes, o famoso exame de fezes, você já sabe que você não tem parasita, você não tem infestação de bactérias, se está tudo certinho, então, toma só um detox, se quiser fazer uma detoxificação, cuida da alimentação e vai estar tudo certo. Porque tem alguns pesquisadores que nos falam que desparasitar a qualquer tempo, sem ter uma causa, uma necessidade em fazer isso, pode também matar os agentes que são benéficos para a nossa flora intestinal. Concorda, Haroldo, com esse pensamento? Então, assim, a gente tem que pensar nessa detoxificação quando o nosso corpo está intoxicado e quando o nosso terreno biológico está em desalinho, está desestruturado. E aí, depois, a gente vai falar de um pouco mais. Inclusive,
quando a gente está com o terreno biológico desadaptado ou desequilibrado, inclusive os nossos pensamentos podem estar afetados. Certo, Haroldo? Certo. Até porque a irritabilidade, o estresse, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, pode estar afetando até a nossa mente. Veja só, né? Tudo, né? Tudo. Olha que longo, né? É esse processo, que profundo que é o nosso organismo, ao ponto de levar até os nossos pensamentos estarem também em desequilíbrio. Então, o nosso microbioma intestinal, ele precisa estar em alinhamento para que os nossos pensamentos também estejam certinhos. Por isso que antigamente eu tinha usava uma palavra que agora é pouco usada, a gente quase não ouve mais, é a pessoa falar que ela está enfesada. Enfesada é o quê? Cheio de fezes, o intestino está preso ou não está funcionando bem. Então, a irritabilidade é muito forte quando tem intestino preso e outras coisas, né? Por isso tinha a palavra que se usava que estava enfesado. Enfesado nada mais é do que cheio de fezes, né? Pois é. Nós somos das antigas, certo, Haroldo? E aí, antigamente, o que a gente falava? Que o processo de desparasitação, ou tomar um remédio para vermes, era muito comum dizer que a gente tinha que fazer na lua minguante. Lua minguante, hoje a gente faz, quando eu mesmo, até hoje, eu escrevo, né? Você vai tomar esse medicamento, esse remedinho, isso aqui, uma coisa natural, o DNS, o No Warn, que a gente usa bastante, mas de preferência tomar ou na lua cheia ou na minguante. Tem alguns estudiosos que diz que é para não tomar na nova, né? Quer dizer, não tomar na crescente, tomar na nova e na minguante. Mas a gente vê quando tem estudos na lua cheia, eles estão todos fora se reproduzindo, e na lua minguante os ovozinhos estão todos ali guardadinhos para eclodir depois, para virar o vermezinho. Então a gente tenta matar esses vermes quando eles estão adultos e estão ali se reproduzindo, e depois a gente faz também na lua minguante, onde os ovos não eclodiram ainda. A gente já começa a destruir esses ovozinhos para não crescer. E atualmente, isso era já um pensamento, né? Existem vários métodos, mas atualmente o mais famoso método que tem sido utilizado bastante, então a gente deve fazer já na lua nova, 15 dias antes da lua nova, a detoxificação hepática. Então a gente faz 30 dias ou 15 dias antes de iniciar a jornada da desparasitação, a gente começa a fazer a detoxificação. Então, anotem aí, né? Detoxificação de 15 a 30 dias antes da lua nova. E na lua nova, né? A nova e a cheia. Entre a nova e a cheia. Mas antes disso, a gente faz a detoxificação. Exatamente. E aí, a gente vai começar a fazer a desparasitação entre a lua nova e a lua cheia. Então, vai ficar bem interessante. Por quê? Porque é na lua cheia e na lua nova que esses vermes eles saem dos tecidos para copular, desovar, então eles acabam ficando, esse pensamento novo, né? Dizem que ficam mais vulneráveis aos antiparasitários. Então, se faz uma limpeza um pouco maior. Então, são novos estudos que trouxeram isso, né? Você tem que fazer um detox antes do seu fígado, porque ele vai ter que receber o remédio, né? O e que é bem antiolítico, forte, né? Que são remédios fortes, normalmente, né? Que é albendazol, sequinidazol, que é a tintura de Nogueira as tinturas, Negra, né? E também a Anita, né? Que são remédios mais são fortes. Outros, né? que existem, outro que existe no mercado. E nem todos os antiparasitários atingem todos os vermes, como é o caso da giardia, né, Haroldo? Tem uns que tem que ter um espectro maior de atendimento ali dentro da fórmula, né, do mecanismo de ação. O albendazol ele é mais assim, o sequinidazol também é bom, tem vários produtos bons para giardias, né? O que a gente diz assim, às vezes você tem uma giardíase leve, se eu usar um Anita, que é um remédio bem mais forte, talvez
não tem necessidade de usar uma coisa tão forte, né? Para um tipo de porque vai de sacrificar um leve. pouquinho mais o fígado, né? Então, se puder evitar, porque já vai estar mexendo tanto, é melhor. É um excelente produto. Os médicos prescrevem bastante, com muito sucesso, né? Só que a gente precisa pensar também assim, primeiro, limpa o fígado, fazer um detox do fígado para depois receber a medicação, porque se o fígado já não está bem, está intoxicado, você vai tomar ainda um remédio mais forte, ele acaba intoxicando um pouquinho mais o fígado. Então, tem pessoas que têm enjoo, têm dor de cabeça. Sim, tem bastante transtornos com a Anitta. Então, por isso essa preparação. Uma medicação antiomítica, né? Exatamente. Por isso essa preparação, até para evitar tantas reações adversas que a pessoa tem durante o processo de desparasitação. Então, fica a dica para que vocês pensem nisso também. Esse paciente, essa pessoa que vai tomar, fazer todo esse processo, vai tomar todos esses produtos, ela está preparada, né? Qual é a sensibilidade, o grau de sensibilidade dessa pessoa? É bom ter essa coerência no momento de pensar o protocolo. Então, começando na lua nova, o No Worm. O No Worm foi desenvolvido por uma nutricionista que já esteve conosco aqui no nosso podcast, a Priscila Cedrez. Ela nos ajudou a reinventar essa fórmula, dizendo que esse No Worm, além das frequências de antiparasitários que tem nele, nós colocamos também ali várias vitaminas. Essas vitaminas elas vão alimentar todas as bactérias benéficas para o nosso, boas para o nosso intestino. Então, eu vou fortalecer o microbioma intestinal com o No Worm e, ao mesmo tempo, eu tenho ali a frequência dos antiparasitários. Se você quer realmente fazer uma limpeza maior, né, desse momento da desparasitação, a gente sugere, vocês podem procurar na internet, tem para comprar, fácil, tá? Uma tintura que reúne nogueira negra, tintura de cravo ou cravinho e tintura de absinto, ou Artemisia absinto. E vocês vão tomar 25 gotas em 50 ml de água, 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Nós já fizemos esse protocolo, eu e o Haroldo. Como nós podemos relatar as reações disso? Realmente, às vezes, dá uma diarreia, dá um transtorno, dá umas cólicas abdominais, então gases um pouco mais exacerbado, tem um pouco de dor de cabeça, um pouco de secura na boca, inclusive quando se tem gosto parasitas, amargo. Também a secura é algo notado. Gosto amargo, porque já vai estar mexendo com o fígado, né, Haroldo? E aí esse gosto, esse sabor na boca é bastante percebido. Então, o No Worm vocês encontram com a gente muito fácil. E a nogueira, vocês, né, tintura de nogueira, cravinho e absinto, vocês conseguem na internet. Se vocês depois precisarem de algum caminho, a gente pode ajudar aqui também. Eu gosto também do caso do cravo, que o cravo ele é excelente para matar os ovos, né? O cravo ele é mais para matar, aí já não deixa depois aumentar a família dos bichinhos, né? Então o cravo é excelente para eliminar os ovos de parasita. Certo. E aí o que a gente vai falar também, né? O período da lua são 7 dias, né, Haroldo? Então vai começar ali de 7 a 10 dias, pode até começar um pouquinho antes. De 7 a 10 dias vai fazer esse protocolo que começa ali na lua nova. Quando uma lua está perdendo força, você já pode começar. Então pode começar uns 10 dias ali, né? E o ápice da lua vai estar durante esses 7 dias. Ela vai nascer, ter o auge e morrer. Então, vocês podem fazer essa transição aí da lua, aquele primeiro protocolo que é o No Worm com as tinturas. Então, é interessante ali, fazer como está mostrando ali, né, na lua cheia, o detox e o No Worm, ele vai usar como suplemento, como complemento, né, da prescrição médica do albendazol, que normalmente prescreve-se uma cápsula por noite, 3 noites seguidas, né, que é já
do albendazol. Então, ele vai agir também como coadjuvante da prescrição médica do albendazol no no-worm e o detox. Deixar bem claro que esse é o protocolo para adultos, mas a gente já vai apresentar para vocês também o protocolo para crianças. E depois, desparasitei e fiz o quê? Vamos dar uma oxigenada nesse corpo, né? Vamos devolver a saúde para eles, vamos fazer a manutenção desse trato gastrointestinal. Então, o Oxygenate é um dos produtos que está no nosso protocolo. Para quem tem o guia de protocolos rápidos, ele está lá também citado, claro que não com esse detalhe, mas agora você já tem uma forma de utilização bem certinha nas fases da Lua, juntamente com o DigePower. Fala um pouquinho para nós, Haroldo, por que ele foi desenvolvido, o DigePower? O DigePower, assim, antes nós temos ainda, né? Por exemplo, tem o fator H, que chama, de estômago, que é feito para os órgãos e vísceras, né? Tinha o de vesícula biliar, o de intestino, tudo separado, né? Então, se a pessoa tinha um problema de estômago, só usava o estômago. Quando a gente pega o paciente que já tem problema com o estômago, do fígado, vesícula biliar, intestino, que já pega todo o sistema digestório dele, já está comprometido, então o que nós fizemos? Juntamos todos aqueles de órgão que eram separados, que a pessoa precisava tomar 5 produtos, 3 vezes ao dia. Então, além de ficar caro, ficava quase impossível de você ficar carregando 5 produtos, 5 biorreguladores, né, que não são remédios, são biorreguladores, ficar tomando isso, 5 produtos por dia. Então, como energeticamente a gente conseguiu juntar todos eles no mesmo produto, então ficou o DigePower. Então, na DNS, todos os produtos com a terminação Power, quer dizer que vai tratar o sistema. Então, de tratar só o estômago, o intestino, ou tratar o fígado, né? Então a gente faz todo o sistema digestório. Então, não precisa tomar 5 produtos. Você vai tomar 10 ml 2 vezes só de um produto. Então, o custo ficou menor, você toma 2 vezes por dia só o remedinho, o biorregulador, e já deu. Então, é mais fácil tomar, o custo é menor, e a gente conseguiu juntar tudo num produto só. Em vez de tomar 5, você toma 1. Né? Eu falei que eu ia apresentar a fase das crianças, infelizmente não ficou nessa apresentação, mas depois a gente disponibiliza para vocês, vocês podem tomar nota aí. Então, o no-worm é adequado para crianças, e junto com o Oxygenate, vocês podem juntar para dar para criança, também pode ser, e com o albendazol de uso infantil. Então, vocês podem pedir lá para o farmacêutico, né, na farmácia mais próxima, pode pedir para um profissional médico, um amigo da área, né, ou dos médicos que estejam nos ouvindo, pode pensar dessa forma também. Então, o adequado para criança em dose única, né, e aí obedecendo ali o período entre a lua nova e a lua cheia, então vai fazer transitar o processo desde a lua nova até a lua cheia, com o no-worm, Oxygenate e albendazol infantil. Ok, pessoal? Lembrar, sim, sempre lembrar que esses produtos que são de uso farmacêutico, né? Sequinidazol, albendazol, anita, precisa ter orientação do médico. Isso, sempre é importante dizer que aqui é apenas uma profissional da área de sugestão. saúde que possa prescrever. Então, os produtos DNS, eles são coadjuvantes e vão ajudar muito a fazer esse tratamento que seja eficaz, né? Vai ajudar muito você usar os antiparasitários, né? Muito os eumíticos. E 15 dias após o uso do albendazol, para quem for realmente usar, se preferir, se não preferir, pode fazer o protocolo sem esses produtos, mas a gente recomenda as tinturas, pelo menos estarem juntas ali. Mas se vocês preferirem não usar os alopáticos, tudo bem, vocês vão ter bons resultados também. Mas aqui, depois de 15 dias, após usar o antiparasitário, vocês podem fazer o Oxygenate, o DigePower e o Sequinidazol
Por que entra o sequinidazol nessa orientação, Haroldo? Eu mesmo fiz essa programação porque o médico que me acompanha, ele prescreveu exatamente assim, né? Porque tem alguns tipos de vermezinhos que o albendazol sozinho não consegue. Então, era bom fazer 15 dias depois uma dose única do sequinidazol. Então, seguir certinho a orientação do médico. E a gente pode também pensar que vírus, bactérias e parasitas precisam de alimentos. E fungos, muitas vezes, podem ser os alimentos desses parasitas. E algumas bactérias também podem ser alimentos. Então, assim, a gente precisa do sequinidazol para justamente não deixar um alimento fácil para novos parasitas que possam aparecer ou aqueles que ainda, porventura, possam estar ali na microbiota intestinal. Certo, Haroldo? Ele pega já outros tipos de parasitas, né? O sequinidazol. Isso. Então, por isso, o médico que prescreveu para mim me explicou muito bem, eu aprendi direitinho, que depois do albendazol, 15 dias depois, era interessante fazer uma dose única de sequinidazol. Isso mesmo. E o oxigenátil de G-Power vai ser para fazer a manutenção, a restauração desse trato gastrointestinal que passou por todo esse processo. É um processo bastante fadigante por nosso processo hepático, né? Do estômago, do intestino. Dá bastante reações, porém, depois a pessoa começa já a sentir um alívio daqueles primeiros sintomas que a gente percebeu no início do tratamento, certo, Haroldo? Certo. E os resultados? O que nós podemos pensar em resultados? Se a gente for falar, né, que a gente tinha falado ali até dos pensamentos, são pensamentos mais felizes, uma cabeça mais leve, né, Haroldo? A gente também percebe uma desinflamação do organismo. O que mais, Haroldo? Mais disposição? Disposição. Né? Eu também digo assim, eu vejo como o paciente às vezes tem problema com parasitas e tá, às vezes uma quantidade maior. Uma das coisas que eles reclamam muito é ficar turva a visão. A gente falou, né? Fica meio, nossa, a visão minha está meio embaçada, meio turva. Então é muito comum. E aí a gente vê quando faz a desparasitização, nossa, melhorou minha visão, agora estou enxergando. Fica até mais melhor, claro. Fica mais exatamente. Claro, né? É isso aí. E isso já aconteceu conosco, inclusive, né? Até então, com aquele cansaço no olho, né? Durante o dia. Depois que fez, já parece que a vida está mais linda, mais leve, mais clara, e né? A melhora bem legal. É boa, assim, a gente vê bem o processo digestivo, né? Também melhora mais, né? Exatamente, fica mais fácil, né? Os pensamentos ficam mais claros. Exatamente. A gente não fica tão irritado, tão impaciente, né? Fica até mais calminho. Começa a ficar mais calmo, mais tranquilo. E para quem, né, uma dica para quem está com dificuldade de fazer a manutenção do peso, emagrecer, realmente fazendo esse protocolo, você já vê uma mudança da estrutura, né? Isso mesmo. E a proteção hepática que a pessoa vai ganhar depois de todo esse protocolo. Algumas orientações importantes, a gente vai frisar novamente, né? Durante esse período, carne suína não, carne mal passada não, camarão e outros frutos do mar é importante evitar. Sushi, sashimi, tudo aquilo a gente falou que já trazem algumas vermes. Os alimentos crus, também, se for bem higienizado. Haroldo, alguma dica para higienizar o alimento? Eu costumo orientar de fazer da seguinte forma: comprar todas as verduras e legumes, pega um bacião grande, ou de plástico, ou de alumínio, ou o que for, uma bacia grande, põe tudo dentro com água e põe umas 2, 3 colherinhas de peroca, de quiboa, né, que chama, né? De água sanitária. Que é água sanitária, hipoclorito. Né? Que é o hipoclorito de sódio, né? Então, fazer o hipoclorito, ele deixa ali uma meia hora, 1 hora, depois lava todas as folhas e guarda na geladeira. Seca, né? Seca bem. Lava e enxuga. Isso. Porque se você enxugar, guardar ele sequinho,
ele dura bastante tempo e não estraga, né? Se fechar nesses potes hermeticamente, né, que são fechados hermeticamente, eles duram até 2 semanas. Hoje até eu orientei uma paciente em consultório, faça isso, você tem a tua saladinha pronta, ali por 2 semanas dentro do potinho, vai segurar bem. E se for uma vasilha menor, seria ali uns 5 litros para umas 5 gotinhas de hipoclorito, mais ou menos? Uma colher de sobremesa, né? Uhum. Ou uma colher de cafezinho, uma coisa muito pequenininha, né? Eu quero só limpar esse alface. Uma colherzinha de café. Não, uma colher de café, de hipoclorito. Perfeito. Né? Legumes, então, e verduras e frutas, né, que não forem higienizados que não foram, né? Ou melhor, que não foram, então fazer essa higienização. Então, evitar esses que não são higienizados adequadamente e não ingerir bebidas alcoólicas de jeito maneira nesse período. Então, são aí pelo menos uns 2 meses sem ingerir bebida alcoólica. Por quê? Porque o seu trato hepático, gastrointestinal vai estar muito sensibilizado neste momento. Justamente porque você está fazendo o uso de... Se o paciente usa, por recomendação médica, lá o albendazol, secnidazol ou anita, já fala, né? Como ele metaboliza no fígado, processa no fígado, então o fígado fica muito sensível. Então, nesse período era bom, né, ficar aí um períodozinho sem ingerir bebida alcoólica. Eu não falo para ingerir, o paciente sempre fala, pode tomar nada de álcool? Eu falo, não. Nem o álcool gel, nem o álcool comum. Nem o 70, que agora também já nem tem mais. No absoluto. Esse dia o paciente perguntou, mas você não toma nada de álcool? Eu falei, não tomo nada de álcool. Tomo de vez em quando um copo de vinho, uma cervejinha. Mas então você toma álcool? Não. Álcool não, eu acho ruim botar álcool na boca. Álcool gel, eu só tomo... Né? Alguma bebidinha com álcool, alcoólica. Então, essas bebidinhas com álcool, não. Tá? E também, se o médico falar para você, ou se você, terapeuta, pede para o seu paciente, suspende a bebida, ele vai botar lá no alto. Não. Né? Não adianta botar lá e pegar, não adianta suspender e achar que está tudo certo. Evitar mesmo, cortar da vida nesse momento. A mesma coisa quando manda cortar. Você vai cortar o salame, vai cortar a mortadela, vai cortar salsicha. Não é para cortar picadinho para comer. É não comer. Né? Quando fala cortar, você acha cortar em pedacinho. Vai cortar bem picadinho, para não engasgar, né? Um snack, né? Um aperitivo. Então, isso também, né? Frituras, gorduras, tudo que vai afetar o fígado, né? Muito nesse período é necessário evitar. Então, alimentos leves, raízes poucas também, as que são benéficas, como batata doce, batata salsa, ok, liberado. Inhame, ok, mas uma feijoada daquelas também, por favor, evitem nesse período. E o feijãozinho também, evitar que seja preto, né, Haroldo? Porque ele realmente aparece um pouco mais de toxicidade. Um pouco mais de toxina. E as pessoas com hipersensibilidade, né, as substâncias desses produtos que nós apresentamos também, evitar. E, geralmente, apresentam-se reações durante esse processo. E recomendamos também a utilização... desses produtos para pacientes com idade adulta, a partir de 18 a 19 anos. E o produto não deve ser utilizado em mulheres grávidas e gestantes e lactantes também, né? Que são essas mulheres grávidas, as lactantes. Também não devem usar sem orientação médica. E tudo isso fazendo, se ainda persistirem os desconfortos, todos os desequilíbrios, sintam-se à vontade para buscar um hospital, uma clínica e vão atrás. A gente sempre vê nos nossos grupos, né? Às vezes o pessoal tentando lutar, né, naturalmente com uma patologia que às vezes demora muito para surtir efeito. Gente, é importante usar a emergência. Vão atrás, né, de um profissional de saúde, né, adequado, um posto médico, uma emergência médica, um hospital, um médico de família. Procurem em casos mais graves,
porque é necessário, porque às vezes você, evitando esse hábito de ir ou essa recomendação, você pode estar agravando o problema do paciente. Mas fazendo a desparasitação, dando certo para o paciente, esses resultados todos que nós contamos realmente vão aparecer e muito mais. Muitas vezes a gente já começa por aí, né, Haroldo? Matando vários processos, né, fechando, né, protocolos que antes a gente pensava que não daria certo. E assim, olha, começou a fazer qualquer tipo de medicamentos, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de desparasitação, de desintoxicação, qualquer produto que ingerir, no primeiro sintoma, estou ruim, dor de cabeça, suspende, né? Procura o médico que te orientou a fazer, ou o profissional de saúde que te orientou, para conversar com ele antes de dar continuidade. Porque às vezes você está fazendo, fez um detox, de repente você vai usar um produto que vai te intoxicar mais ainda. Isso. Então tem que ter esse cuidado, né, de não achar que a gente sabe tudo e tem que fazer tudo. Então, sempre procurar um profissional de saúde, principalmente o médico, né, para ele te orientar certinho o que deve fazer. Lembrar que esses produtos que a gente está usando são os coadjuvantes. Eles tratam, né, fazer limpeza, né? São complementares, não são assim, ó, você não pode tomar nada, tira esse remédio, não pode tirar remédio de ninguém. Quem pode tirar o remédio é o médico que deu, que orientou. Isso, ele, ou sim, outro profissional naturopata, que seja, né? A gente não gosta de interferir. Não pode ter interferência em nenhum produto e nem usar coisas que somam com aquele produto, e que você pode dar uma intoxicação. Então, tem que ter muito cuidado, muito conhecimento com um profissional da saúde, qualquer um que seja, um farmacêutico, né? Um terapeuta, um naturólogo, um médico. Isso. Então, pegar sempre orientação. Não fazer nada sozinho, não indicar nada sozinho, igual aquelas coisas de que, meu vizinho tomou e fez, ficou boa. Meu pai tomou, ficou bom, eu tomei também. Então, não pode fazer isso. Tem que ter um profissional para orientar. E outra coisa importante, quem toma já remédio controlado, tem doença crônica, já não pode, né? Já tem aí um quadro também de acometimento hepático por conta dessa medicação um pouco mais forte, tem que avisar o seu médico que vai fazer todo esse protocolo e se ele realmente está autoriza, de acordo, ele autoriza. Porque, às vezes, a pessoa já está intoxicada por esse medicamento que ela vem fazendo ao longo dos anos. Então, se ela vai fazer a detoxificação, é uma fase. Com cuidado e verificar se realmente pode junto com aquele medicamento. Ela só está tomando o medicamento e ela faz o detox. Adianta detoxificar, gente? Você continua intoxicando, detoxifica. Intoxica e põe de novo. Vai dar muito certo. Então, a gente tem que pensar nisso e pedir para o médico se naquele período pode parar um pouquinho. Então, vai fazer o desmame, né? Então, ele vai orientar tudo certinho. Faz toda essa jornada que nós contamos, aí depois vai voltar com o medicamento, talvez até um pouquinho menos. Não fazer nada da sua cabeça. Isso, sempre nada da cabeça, com orientação, nada do vizinho, nada com responsabilidade. Sempre tem que ter orientação. Saúde, se você fez alguma coisa errada, vai piorar mais a sua saúde. Isso então, mesmo. tem que ter certeza do que está fazendo, do que está tomando, para não ter mais tarde, futuramente, um outro problema mais sério, né? Muito bem. Então, Haroldo, gratidão pela noite de hoje. Acho que foi muito rico o nosso conteúdo. A gente atendeu aos pedidos dos nossos parceiros aí de Jornada DNS Vital. Esse foi um dos temas, a desparasitação, que venceu os votos. E o segundo lugar é autismo, e a gente vai tentar trazer um médico pediatra da nossa região aqui no próximo, para conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o autismo. Em crianças autistas, fica a dica, também desparasitar, né, ou adultos autistas, desparasitar de vez em quando vai ser sempre muito bom. Sempre bom. E sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigada por estar contigo, Haroldo, nessa noite. Nosso cinegrafista dando nosso apoio sempre aqui, o China.
E nós estamos com descontos especiais nesse kit de detoxificação e desparasitação. Então, fale conosco aqui nesse telefone do WhatsApp, chame o nosso comercial, chame o seu representante, ele vai ajudar vocês a conduzir o acesso mais fácil a esse conjunto de produtos maravilhosos do DNS Vital. Então, DNS Vital, suplementos inteligentes e conteúdos inovadores. Boa noite. Boa noite, boa noite.